vamos dar início à exposição pela ordem. O primeiro orador é o senhor Leonardo Melgarejo, que representa aqui o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e não a CTN-Bio, como ele próprio fez questão de ressaltar. Então, Sua Excelência tem até 20 minutos para fazer a sua exposição. Prefiro. Então pega o microfone sem fio, porque falar também fala. Tu vai. Posso falar aqui, mas eu preciso que ele apresente os diapositivas. Eu conto com... Como essa discussão, embora... Está ligado? Essa discussão, embora fixada na situação atual, ela exige uma retrospectiva, porque muitas informações novas permitem reconsiderar as bases que sustentavam as decisões tomadas até bem pouco tempo. O conhecimento que você tem hoje sobre os organismos geneticamente modificados é muito maior do que o que você tinha, inclusive, quando foi elaborada a lei que rege a sua liberação e o seu tratamento no país. Eu estou aguardando o suporte dos diapositivos, porque imagens ajudam a consolidar os conceitos que eu pretendo desenvolver. Qual é a dificuldade, Caetano? A observação que eu fiz inicialmente diz respeito ao fato de que, embora participando da CTN-Bio como representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, as opiniões que eu venho a expressar aqui correspondem ao pensamento sobre o tema no Ministério do Desenvolvimento Agrário, não na CTN-Bio. A CTN-Bio é um órgão colegiado, com uma composição muito heterogênea, que, se vista de uma maneira muito simplificada, poderia ser assim, sintetizada como dois grupos. Um grande grupo com uma confiança enorme na tecnologia, acreditando que os riscos são irrelevantes ou que serão superados pelo desenvolvimento da própria ciência, e um outro grupo temeroso de decisões tomadas com base em informações que parecem ser insuficientes, com base em estudos que são fundamentalmente produzidos pelas instituições que detêm a tecnologia e que têm um interesse comercial associado ao seu desenvolvimento, à sua expansão. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, assim como o Ministério da Saúde, assim como o Ministério do Meio Ambiente, compõe esse grupo menor que tem receios de que as decisões tomadas com base em informações insuficientes possam apresentar problemas a médio ou mesmo a longo prazo, e vê essas preocupações reforçadas por publicações recentes. E na minha fala, pretendo tratar exclusivamente deste ponto, que não representa o pensamento majoritário da Comissão Nacional de Biossegurança, muito menos da sua presidência. Vamos apagar, Luiz. O próximo, por favor. Esse é um slide que nos permite reforçar a expectativa que temos com relação a essa tecnologia. Perfeito. De fato, o que está em jogo é uma manipulação do genoma dentro da consciência que hoje se tem de que as expressões do genoma dependem das relações entre o genoma e o ambiente. Então, nós temos uma expectativa muito grande que em breve, ou que em um período realista, a Embrapa consiga cumprir a sua promessa, a expectativa que cria com relação a que em breve nós tenhamos produtos, plantas tolerantes ao estresse hídrico, tolerantes à seca. É bem verdade que quando a Embrapa fala em genes de tolerância à seca, a Embrapa se refere a uma combinação de um grande conjunto de informações genéticas, que responderão de uma forma mais ou menos semelhante, em climas mais ou menos semelhantes, e que, submetidas à situação de estresse, poderão expressar condições distintas. Entretanto, essa expectativa ela é uma expectativa otimista. Na realidade, no momento,
nós trabalhamos... Eu não estou conseguindo passar... Nós trabalhamos com uma situação bastante heterogênea. Hoje, do conjunto de transgênicos disponíveis para avaliação e para uso no planeta, 99% corresponde a plantas que resistem a um banho de herbicida ou que produzem internamente em todas as suas células proteínas inseticidas. Na verdade, então, são plantas que carregam uma expansão no volume de produtos que agridem o ambiente. Se trata de uma situação muito distinta daquela trazida pela expectativa de benefícios indiscutíveis à humanidade. Neste caso, nós temos facilidades para os agricultores associadas à expansão de riscos para o ambiente, para o consumo, e uma expansão de riscos que deveria ser monitorada de uma maneira que nós consideramos mais detalhada do que vem sendo feito. O fato de que 99,9% dos transgênicos hoje distribuídos no planeta estejam associados a algum produto tóxico ilustra a preocupação com relação ao consumo. Até o momento, os transgênicos disponíveis se baseiam, com raras exceções, eles se baseiam no pressuposto de que a inserção de um gene novo comanda a produção de uma proteína que comanda a manifestação de alguma característica. Então, a inserção de um transgene que permite a planta resistir a um banho de glifosato comanda a produção de uma proteína que expressa essa característica de resistência ao glifosato. Esse pressuposto, ele tem uma fragilidade quando nós olhamos o complexo de proteínas existentes no organismo. O rebatimento é tão vasto que é muito difícil afirmarmos que a produção de uma proteína nova não trará nenhuma outra característica do que aquela desejável. É fato que se nós olharmos a expressão dessa proteína apenas sob condições idealizadas, essas outras expressões podem não ser percebidas. Não há dúvida alguma de que qualquer ser biológico submetido a uma situação de estresse, ele reage de forma atípica. Então, estudarmos plantas transformadas para produzirem proteínas apenas sob condições idealizadas, evitando as condições de estresse, oculta manifestações que poderiam ser indesejáveis. E nós não avaliamos as reações das plantas transformadas, geneticamente transformadas, sob condições de estresse. Essa não avaliação omite informações de conteúdo que podem ser extremamente relevantes para o consumo e para o ambiente. E percebam que esta complexidade toda torna praticamente impossível o mapeamento de todas as rotas. E mais, todos os seres vivos não desempenham um comportamento uniforme ao longo de sua vida. Existem mudanças no equilíbrio do organismo que são facilmente percebidas nos seres humanos. Durante a puberdade, os indivíduos se transformam, novos hormônios são ativados, novas reações são esperadas. Esta informação diz que, até pouco tempo, nós acreditávamos que boa parte do genoma era composto por o que se chama de DNA lixo. Informações genéticas sobre as quais não se tinha conhecimento, não se sabia para que serviam. Hoje, você tem consciência de que não existe peça supérflua. O que existe são informações ainda não acessadas. Durante o desenvolvimento dos seres, existem períodos em que o camundongo, a tartaruga, a galinha, são muito semelhantes aos seres humanos. Essa diferenciação se dá ao longo do desenvolvimento do indivíduo e segue um processo de transformação que responde à diferenciação das espécies e que está associada à ativação de algumas dessas proteínas, à ativação e desativação de algum desses genes. A sobreexpressão de algum comando genético faz que se revele alguma característica, e a subexpressão faz com que outra característica deixe de ser revelada. E isso gera a diferenciação das espécies. De tal maneira que entre a chita do Tarzan e o Tarzan, a semelhança é de 99,9%. O que acontece, que essa semelhança não se expresse,
é que existem comandos que determinam essa diferenciação. Então, quando nós enxergamos hoje que nem todas as rotas metabólicas são conhecidas, nós percebemos o risco de inserção de um comando novo que pode se manifestar só na velhice do ser, ou que pode se manifestar só durante a fase embrionária. Há uma outra discussão com relação às proteínas. Mesmo que nós considerássemos apenas uma proteína nova, a análise da proteína pode ser feita de diversas maneiras. Uma proteína é uma sequência de aminoácidos. E duas proteínas com uma mesma sequência de aminoácidos, elas podem se comportar de forma diferente dentro do ser. O pH, o ambiente onde essa sequência de aminoácidos se estabelece, determina como essa sequência de aminoácidos se conformará. Há uma diferença entre a estrutura primária, a estrutura secundária e a estrutura terciária da proteína. De tal maneira que hoje se afirma que o mal da vaca louca é causado por uma proteína cuja sequência de aminoácidos é idêntica à sequência de aminoácidos que não causa problemas. Essa é uma informação que corre na bibliografia. Eu não sei até que ponto nós podemos sustentá-la, mas nós afirmamos que o ambiente celular onde a sequência de aminoácidos se estabelece determina a alteração na estrutura secundária e terciária da proteína, e isso determina a alteração nos comandos que essa proteína exerce no organismo. Então, nós inserirmos uma proteína, um gene de uma bactéria num ser vivo, e esse gene determinar o comando de uma proteína, não significa que essa proteína, embora tenha a mesma sequência de aminoácidos observadas na bactéria, cumpra exatamente a mesma função no organismo. Por esse motivo, tomadas de decisão com base que afirmem, que atestem a segurança ao consumo de uma proteína que se observa na bactéria, estudar a proteína que se observa na bactéria para afirmar sobre a proteína que se observa no ser humano, que se observa na planta, pode ser uma decisão precipitada ou presunçosa. Nós gostaríamos, no MDA, que os estudos de biossegurança de consumo de proteína Bt, que se encontra dentro do milho transgênico, fosse feito com a proteína que está no milho, e não com a proteína que está na bactéria. Porque o organismo da bactéria e o organismo do milho são diferentes, e embora a estrutura, a sequência de aminoácidos seja a mesma nos dois casos, a configuração da proteína é distinta. Então, com base nisso, nós afirmamos que os nossos estudos poderiam ser melhores, mais consistentes. Nós poderíamos estar estudando o gato para afirmar sobre o gato e não a lebre para afirmar sobre o gato. Percebam que a intensidade das relações estabelecidas nessa discussão permite que se avalie riscos sobre muitos aspectos. Nós poderíamos avaliar o risco dos produtos transgênicos sob o ponto de vista apenas dos organismos-alvo, considerando que no Brasil existem muitas espécies em extinção, que o IBAMA tem uma lista dessas espécies e que essas espécies estão sendo confrontadas com doses maciças de herbicidas associados a essa tecnologia e com a produção maciça de proteína tóxica Bt. Poderíamos fazer essa análise. Eu não consigo apontar. Bom, poderíamos fazer essa análise sobre o ponto de vista dos organismos não-alvo, que é um desses conjuntos de espectro de riscos envolvidos na questão dos OGMs. Entretanto, nós avaliamos só uma pequena parte desse conjunto. E avaliando essa pequena parte, nós tomamos decisões que permitem sustentar que, no escopo do nosso conhecimento, os produtos são seguros para a saúde e para o ambiente. Nós deixamos de lado... Onde? Que botão você aperta aqui? Aqui. Então, enquanto nós podemos avaliar apenas organismos não-alvo ou apenas os organismos-alvo, no estudo das proteínas Bt, via de regra, os estudos são sobre os organismos-alvo. Nós verificamos e confirmamos que a lagarta come o milho e morre. Entretanto, existem outros indivíduos sujeitos ao mesmo risco que não são estudados. Nós imaginamos que o conjunto de informações a serem pesquisadas para a tomada de decisão sobre transgênicos deve ser mais amplo
do que vem sendo hoje levado em conta. Fundamentalmente, o princípio da precaução rege as decisões tomadas no Brasil. E o princípio da precaução diz que não se pode, pela inexistência da informação, afirmar que o problema inexiste. E quando nós não olhamos o problema sob todas as suas dimensões, nós estamos afirmando que em determinadas dimensões o problema não existe. E mais, nós estamos deixando de considerar que se nós temos um objetivo, se o objetivo é ampliar a oferta de alimentos ou reduzir o impacto sobre o ambiente, nós temos que verificar qual é a maneira menos prejudicial de alcançar esse objetivo. Nós não estamos fazendo isso nas decisões que tomamos no presente. Eu gostaria de voltar a próxima, por favor. Não. Bom, tá bem. Que seja aquela, então. Está faltando a composição da CTN-Bio aí. A nossa lei de biossegurança, essa é a composição do Conselho Nacional de Biossegurança. O Conselho Nacional de Biossegurança é a instância maior na qual a sociedade pode se referendar para discutir decisões tomadas na CTN-Bio. A lei de biossegurança que existe no Brasil, ela é excelente e nos permite um grande otimismo com relação a essas discussões. A lei pressupõe que as comissões internas de biossegurança das instituições que trabalham com transgênicos produzam informações que atestem a segurança, a validade, a oportunidade, a importância da sua tecnologia. E a CTN-Bio avalia essas informações, eventualmente solicita novas, se assim considera relevante, e decide se os produtos, com base naquelas informações, podem ser liberados. E o Conselho Nacional de Biossegurança avaliaria as decisões da CTN-Bio e referendaria essas decisões. Ou não. Ocorre que, no momento, como comentei no início, a CTN-Bio é composta por um grupo heterogêneo, onde uma maioria tem uma confiança que nos parece excessiva na tecnologia, que considera que não é necessário avaliar todos os aspectos do risco. E tomando essas decisões por maioria, elas vão ao Conselho Nacional de Biossegurança, que deveria avaliar a oportunidade e os impactos socioeconômicos daquela decisão da CTN-Bio. Entretanto, há pelo menos 5 anos, o período em que eu estou na CTN-Bio, o Conselho Nacional de Biossegurança não se reúne e não avalia essas decisões e não decide sobre o impacto socioeconômico da decisão tomada, da decisão técnica tomada pela CTN-Bio. Nas normas da CTN-Bio estão previstos que alguns requisitos devem ser cumpridos pelas empresas para que a CTN-Bio tome suas decisões. Entre esses requisitos estão em que devem ser avaliados os efeitos potenciais adversos da tecnologia. Podia passar a próxima para mim aí? E que essas informações estão explicitadas em alguns anexos da normativa da CTN-Bio. E que devem ser apresentados para o exame dos membros da CTN-Bio resultados da avaliação em animais experimentais por pelo menos 2 gerações. Essa é uma norma legal que não é cumprida. Desde que eu estou na CTN-Bio, há 5 anos, não vi nenhum estudo envolvendo animais ao longo de 2 gerações alimentados com os transgênicos. E, entretanto, sempre que esse processo foi colocado em votação, a maioria considera que aquela informação, se houver, justifica a não apresentação dos estudos pelas empresas. Então, se não houver, não precisa apresentar. Essa é a interpretação. Na nossa interpretação, deveria haver. Se trata de uma obrigatoriedade. Assim como se trata de uma obrigatoriedade, os possíveis efeitos deletérios em animais prenhes, que são estudos que nós também não examinamos na CTN-Bio. Percebam que os seres mais frágeis, os mais propensos à alteração na sua constituição, são os seres em gestação. Então, em que pese, aparentemente, em que pese estudar animais prenhes constitua uma atitude assim não muito humana, sob o ponto de vista da generosidade, ela é necessária, sob o ponto de vista da segurança. Nós não estamos tomando esse cuidado na CTN-Bio. Embora ele conste na norma legal. Próximo. O que nos trouxe a essa reunião, eu imagino que seja este trabalho publicado recentemente na França. Um pesquisador francês
estudando um determinado produto transgênico, o NK603, um milho liberado aqui no Brasil. Estudando esse milho consumido por ratos durante 2 anos, encontrou uma relação enorme entre a produção de cânceres, problema no fígado, problema no rim, e o consumo desse produto associado ao agrotóxico com que ele é utilizado. Esse estudo vem gerando uma grande discussão em âmbito internacional. Essa grande discussão tem basicamente dois aspectos. Um grupo diz, ele não poderia ter concluído que esse produto causa câncer estudando apenas 200 ratos. Um outro grupo diz, mesmo estudando apenas 200 ratos, ele encontrou uma relação cancerígena que permite preocupações e que nos aponta a necessidade de estudos de longo prazo. Estudos que não são feitos no Brasil. Quanto a isso, há um consenso internacional. Os estudos devem ser de longo prazo. E esses estudos, próximo, eu já estou encerrando. Esses estudos que vêm surgindo agora, vêm demonstrando que há de fato uma redução nos primeiros anos de aplicação de produtos agrotóxicos. Uma curva sigmoide que tem uma queda nos primeiros anos e que cresce ao longo do 4º ano. E esses estudos demonstram volumes muito maiores de aplicação. Peço a Vossa Excelência que conclua, o tempo já está se esgotando. O próximo, por favor. Isso ocorre também em seres no meio ambiente, o próximo. E a CTNBio recomenda estudos que também não são apresentados na sua norma legal. E com isso concluímos, porque a Lei de Biossegurança prevê que somos todos responsáveis.